caducidade da letra. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque tanto para você quanto para mim, nós não podemos servir a Deus na caducidade da letra. Esse é um erro que não podemos cometer em tempo algum. O que nós devemos fazer é servirmos a Deus na nova aliança. E também devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, esse tem que ser o nosso objetivo, andar de acordo com isso e não fazer o contrário. Porque se deliberadamente estivermos fazendo isso ao contrário, vamos estar errando. E esse erro é injustificável, porque existem muitos textos nas Escrituras falando claramente para não vivermos servindo a Deus ainda lendo Moisés, digamos assim. Porque é em Moisés que existe essa lei, para a qual morremos. E se morremos para essa lei, não podemos cumprir essa lei. Porque o Senhor Jesus já cumpriu por nós, para sempre. O sacrifício dele na cruz é perfeito e eficaz para sempre. Nós devemos entender isso hoje, porque existem textos que falam claramente sobre isso, para a nossa correção, para andarmos na justiça, andarmos na fé. Então, esse é o nosso objetivo. As Escrituras nos esclarecem a respeito disso. E se esse esclarecimento faz sentido para você e para mim, então não podemos ter teimosia em relação a isso. Não podemos querer misturar a lei mosaica com a nova aliança. Elas são incompatíveis, são diferentes, são opostas. Então, o que devemos fazer agora é vivermos a nova aliança com tudo que ela possui, porque ela foi instituída com base em superiores promessas. A diferença está aí. Então nós devemos entender isso claramente para não errarmos mais, e sim para acertarmos. O Senhor Jesus nos chamou para acertarmos em relação a isso. Agora é a hora de acertar. É preciso colocar os pingos nos is de forma definitiva, para que agora possamos andar em novidade de vida, servindo ao Deus vivo e verdadeiro, servindo a Ele em novidade de espírito. É isso que tem que acontecer. Então, cabe a cada um de nós fazermos isso, porque agindo assim, fazendo assim, estaremos fazendo algo que Deus aprova e concorda. Essa tem que ser a nossa atitude para com o Senhor Jesus. Porque pelo sacrifício dele, hoje obtivemos acesso direto a Deus, sem véu, sem templo, sem nada. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, como está escrito na Epístola aos Hebreus. Então, essa é a verdade. E para mostrar com mais clareza ainda essa verdade, para que ninguém mais tenha dúvida a respeito disso, eu vou ler um texto aqui que fala exatamente sobre essa questão. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 6. Então vamos ler aqui, ó. Está escrito assim: agora, porém, libertados da lei, eu e você estamos libertados da lei. Estamos libertados da lei que caducou. Estamos libertados da lei que hoje não existe mais vigência. Não está mais em vigência. O que está em vigência hoje é a nova aliança. Então ele diz aqui, ó. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Então, muitas pessoas estavam mortas. Ou melhor, muitas pessoas estavam sujeitas à lei de Moisés. Mas todo aquele que se arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus, essas pessoas agora
estão mortas para aquilo a que estavam sujeitas. Isso inclui você e eu hoje. Então, essa é a verdade que está sendo lida aqui. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Então, agora servimos a Deus em novidade de espírito. Essa é a verdade, pura e simples, a qual devemos aceitar. Devemos entender isso. E não ficar com teimosia, sendo arrastados para o erro de muitos que ainda hoje continuam lendo Moisés, como se isso fosse normal, coisa que não é. Vamos ler aqui, ó. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, nós não servimos a Deus na caducidade da letra mais. A lei caducou. A letra aqui que ele está falando é a lei mosaica, com todos os seus 613 mandamentos, ordenanças e proibições. Não podemos servir a Deus mais com essas coisas. Estamos mortos para isso. É o que está escrito aqui bem claramente. Então, a lei caducou, porque não podemos servir a Deus na caducidade da letra em tempo algum. É errado fazer isso. E, se é errado, não podemos cogitar a possibilidade de fazer isso em tempo algum, porque sabemos que é errado. Então, é isso que devemos aprender com esse texto aqui. Porque esse texto esclarece tudo para você e para mim, para que agora possamos servir a Deus em novidade de espírito. A novidade de espírito aqui se refere claramente à nova aliança, instituída com base em superiores promessas. Leia lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, que você vai ver isso claramente. Eu até vou ler aqui. Epístola aos Hebreus, vamos ler aqui. Vou ler só um versículo aqui no finalzinho, do capítulo 8. Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Vamos ler aqui, ó. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Está escrito assim, ó. Quando ele desnova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, essa é a palavra que põe fim à lei. Ou, melhor, que põe a lei em caducidade para sempre. Porque a nova aliança já foi instituída. Então, essa é a verdade que nós devemos entender. E não podemos fugir delas. Não podemos fugir dela. Pelo contrário, temos que se apegar a essa verdade com firmeza para não nos desviarmos dela em tempo algum. Não deixe ninguém te desviar dessa verdade, que é pura e simples e beneficia a você e a mim. É isso que temos que entender. A obra do Senhor Jesus foi feita para isso. Então nós devemos entender essa questão. E assim, com esse entendimento, vamos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque aqueles que continuarem vivendo na caducidade da letra, não estão agradando ao Senhor Jesus em tempo algum. Pelo contrário, estão fazendo algo contrário ao que Ele quer. E o que Ele quer é que possamos servir a Deus em novidade de espírito. Então, eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.